nossa tartaruguinha virada de barriga para cima, o que nós vamos fazer agora? Aqui tem as partezinhas das patinhas dianteiras, né, que é as patinhas da frente, e aqui atrás, do lado do rabinho, as patinhas traseiras. O que vai acontecer? Nós vamos trabalhar as patinhas da direita, da tartaruga, e as patinhas da esquerda, tá? Então, é assim, tem uma pequena diferencinha só na hora de fazer para dar início. É o mesmo passo a passo para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. O único diferencial é que quando nós formos fazer a patinha do lado direito, nós vamos começar trabalhando pela barriga. Nós vamos começar aqui, ó, igual nós começamos no rabinho, pelo primeiro pontinho, aqui, ó, do lado direito. Então, aqui e aqui nós vamos começar pelo primeiro pontinho do lado direito. Claro que para fazer essa patinha aqui de baixo, a gente vai precisar virar a peça, mas nós vamos começar por essa daqui, ó. Pelo primeiro pontinho do lado direito da barriga. E que nós vamos trabalhar da direita para a esquerda, né? Então, nós vamos trabalhar com esse pontinho aqui, na patinha traseira, e na patinha dianteira com esse primeiro pontinho aqui do lado direito. E para nós fazermos aqui do lado esquerdo, a gente vai virar a nossa peça e vamos começar também, ó, da direita para a esquerda, só que nós vamos começar pelo casco, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, da direita para a esquerda, nós vamos fazer 4 pontinhos aqui em cima no casco e 4 lá na barriga. E aqui é a mesma coisa. Na parte de baixo, nós vamos virar aqui a nossa peça, sempre começando da direita para a esquerda. Então, nós vamos pegar aqui, ó, pelo casco, fazer 4 pontos aqui e 4 pontos aqui. Tá? Espero que tenha dado para vocês entenderem, mas nós vamos fazer junto. Então, a gente sempre vai posicionar a nossa peça assim, ó, de barriga para cima. Então, vamos fazer. Eu vou introduzir aqui a minha agulha. Ó, essa aqui é a parte da cabeça, então eu vou aqui do ladinho. E vou introduzir a minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Vou dar uma laçadinha para eu iniciar meu trabalho. Igual nós fizemos lá no rabinho. Vamos colocar aqui 4 pontinhos. Opa, deixa eu diminuir essa laçadinha aqui que ficou grande. 4 pontos. Lembrando que essa correntinha primeira aqui não me serve como meu primeiro ponto baixo, tá? Então, coloquei a correntinha e vou fazer mais 3 pontos aqui desse lado. 1, 2, 3. O quarto ponto desse lado nós vamos fazer por último. Dá uma puxadinha para ajustar aqui o tamanho dos pontinhos. Viro o meu trabalho e vou fazer 4 pontos aqui na parte do casco. Opa, peguei uma laçadinha a mais ali. E cuidado para não ir trabalhando o enchimento, tá, pessoal? Preste bastante atenção, vai fazendo com bastante calma. 3 e 4. Então, nós ficamos no total aqui de 7 pontos baixos, que eu coloquei 3 lá na parte da barriguinha e 4 aqui na parte do casco. Viro meu trabalho de novo. Aqui nesse primeiro ponto que nós iniciamos com a correntinha, eu vou colocar mais um ponto baixo. Então, agora eu fiquei no total de 8 pontos baixos, tá? Essa foi a minha primeira volta, então, eu já vou colocar um marcador. A segunda volta será também de 8 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º aqui do ladinho. Então, chegamos no nosso marcador com 8 pontos baixos. Essa foi a minha segunda carreira. Opa, escapou aqui. Puxo meu marcadorzinho aqui pra frente. Agora, na terceira carreirinha,
Nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento por 4 repetições. Chegando no final dela, nós ficaremos com 12 pontos baixos. Então, vamos colocar aqui um ponto baixo. Um ponto baixo e um aumento. Fazer essa repetição por mais 3 vezes, chegando lá no marcador, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Para a carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 4 repetições. Chegando no final da carreirinha, nós ficaremos com 16 pontos. Então, nós vamos aumentar, de novo, 4 pontinhos por carreira. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer essa repetição por mais 3 vezes. Quando voltar ali no meu marcadorzinho, quando chegar aqui no meu marcador, eu terei 16 pontos baixos. Na carreirinha de número 5, ó, já puxei meu marcador para frente. Vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer essa repetição por mais 3 vezes. Eu já tenho uma. Também serão 4 repetições. Quando eu chegar aqui no meu marcador, eu terei 20 pontos baixos, tá? Para a carreirinha de número 6 serão, essa é a última carreira de aumentos. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou repetir por mais 1, 2, 3, opa. 4 agora sim um aumento. Vou repetir por mais 3 vezes essa sequência. Chegando no final dessa carreira, eu ficarei com 24 pontos baixos. Lembrando que nós estamos fazendo a patinha dianteira, que é a patinha da frente. Então, a patinha da frente era um pouquinho maior. Aqui, no caso, eu subi até a carreira de número 4 pontos baixos em um aumento. Aqui na patinha de trás, que ela é menorzinha, nós vamos subir até 3 pontos baixos em um aumento, tá? Essa é a única diferença. Então, aqui na patinha da frente, a gente sobe uma carreira a mais de aumentos, para totalizar com 24 pontos. E essa aqui a gente vai até 20 pontos baixos em um aumento, tá? Mas se quiser fazer as duas do mesmo tamanho, também não tem problema. É só se atentar a isso, que a patinha da frente, ela é sempre maiorzinha que a patinha de trás. Então, vou terminar minha volta aqui e já volto com vocês. Subimos já as carreirinhas de aumentos, agora nós vamos começar a fazer as carreirinhas de diminuições. Então, agora, a partir da 7ª carreira, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Nós vamos fazer agora uma sequência de 4 diminuições em seguida, tá? Então, vamos fazer aqui uma diminuição. Dou uma esticadinha aqui no fio e fecho com ponto baixo, ó, mais uma vez, para fazer a diminuição. Laça o ponto seguinte, a primeira alcinha, e no outro ponto, a primeira alcinha. Fiquei com as 2 laçadinhas na agulha. Laço, ponto para fechar, dou uma alongadinha e fecho com ponto baixo. Já fiz 2. Essa aqui é a terceira e esta daqui é a 4ª diminuição. Agora, eu vou até o meu marcador fazendo pontos baixos, que vai dar um total de 8 pontos baixos até o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Como nós fizemos 4 diminuições, nós vamos chegar aqui no final dela com 20 pontos. Olha, já tá tomando forma a nossa patinha. Para a próxima carreirinha também será uma carreira de diminuições. Eu vou mudar aqui o meu marcador. É a carreira de número 8. Nós vamos começar fazendo aqui 3 pontos baixos. 1,
2, 3 e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência por toda a carreirinha. 3 repetições. Como eu já tenho aqui, um bloquinho, vou fazer mais 3 bloquinhos. Quando chegar aqui no meu marcador, eu terei 16 pontos baixos, tá? Então, agora aquela sequência normal de diminuições, igual nós fizemos nos aumentos. 3 pontos baixos e uma diminuição. Chegando no marcadorzinho, ficaremos com 16 pontos baixos. Eu vou fazer minha sequência e já volto com vocês. A próxima carreira, a de número 9, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. Chegando no final do marcadorzinho, no nosso marcador, ó, 1, 2, uma diminuição. Laça o primeiro ponto, laça a alcinha do segundo ponto. Fecha, um ponto baixo e fechou. 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer por mais 3 vezes. Quando chegar aqui no meu marcador, eu ficarei com 12 pontos baixos, tá? Então, segue fazendo lá essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 10, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência por toda a volta. Quando chegar no nosso marcador, teremos 4 pontos baixos. 4 não, 8 pontos baixos. Então, vou fazer minha sequência aqui e a gente já conversa. Terminei essa carreirinha com 8 pontos baixos, né? A carreira de número 10. Então, agora nós vamos fazer uma sequência de 3 diminuições, porque essa é a última carreira, que eu quero fechar ela, o meu anel mágico, com 5 pontos. Então, fiz uma diminuição. Aqui mais uma diminuição. Opa! Essa partezinha aqui é bem chatinho de fazer, que os pontinhos ficam bem apertadinhos, mas dá certo sim. Essa aqui daí é a terceira diminuição. Uma, 2. Aí, agora já pode cortar o fio, deixando uma sobrinha para fechar o círculo mágico invertido. Antes, porém, eu até esqueci de comentar com vocês, essa sobra aqui de fio a gente já pode cortar. O marcadorzinho a gente pode retirar também. E eu vou colocar agora aqui, que eu acabei esquecendo, se quiser dá pra deixar assim, mas eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Mas não muito para ele não estufar. É só um pouquinho mesmo para ele... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui com a agulha. De repente, uma carreirinha antes de fechar aqui, a gente deveria ter colocado, eu acabei esquecendo. Mas não tem problema não, ó, dá certo sim. A gente vai colocar só um pouquinho. Ó, vai colocando aqui nas beiradinhas, pra ele, ó, tá vendo o formatinho que ele fica? Ele fica tipo um onduladinho aqui pra cima e um onduladinho aqui pra baixo. Ó, dá pra pôr mais um pouquinho. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, vai espalhando lá dentro com a tesoura. Não coloque aqui muito perto do início, tá? É mais aqui nessa partezinha, pra ficar bem saliente esses detalhezinhos aqui da patinha. E é bem pouquinho mesmo, ó. Ó, ele fica bem achatadinho. Tá vendo? Ó, eu coloquei enchimento, mas nem parece que ele ficou bem achatadinho, ó. Só pra ele não ficar afundado. Daí você vai colocando ali o enchimento e vai vendo a quantia que tá boa. Não coloque muito pra ele não ficar muito cheio. Ó, por mais que a gente colocou até aqui bastantinho, ó, ele fica bem retinho, ó, tá vendo? Ele não ficou assim estufado, feio. Ele ficou bem retinho, assim já tá bom. Só deixa eu empurrar lá pra dentro pra não ter perigo de... Agora, nós vamos passar aqui na agulha de arremate. E vou fechar o círculo mágico invertido. Normal, tá? Como nós deixamos aqui 5 pontos, nós vamos pegar esses 5 pontos e fechar o círculo mágico invertido. 1, 2, 3, 4. Na verdade, eu peguei um pontinho a mais ali. 5. Fecha ele pra zerar.
Dá mais uma ajeitadinha, vou entrar bem aqui, ó, no meio do círculo mágico e vou levar meu fio lá pro outro lado, pra eu dar um nozinho aqui na lateral. Laço, cuidado para não pegar o enchimento. Dá um nozinho e volta com esse fio lá pro outro lado. Ó, caminha aqui pra esse lado. Vai lá embaixo um pouquinho. Só para fazer esse fio enrolar no enchimento. Daí vem aqui pro outro lado, daí já pode cortar. Ó, então nós fizemos a primeira patinha dianteira, que é a patinha maior. Lembra que nós começamos a trabalhar pro lado direito. Só que nós estamos no lado avesso da peça. Nós estamos com ela de ponta cabeça, esse aqui é o lado da barriga. Então, quando nós desvirar, nós fizemos a patinha do lado esquerdo. Entendeu? Então, agora nós vamos fazer do mesmo jeito a patinha aqui de baixo. Vamos pegar lá o nosso fio. Ó, vamos continuar trabalhando do lado direito da peça, tá? Vamos fazer a mesma sequência, só que como é a patinha de trás, nós vamos fazer uma carreira a menos. Então, vou introduzir aqui a minha agulha. Lembrando que essa primeira correntinha a gente não conta. E já vou arrematando aqui esse meu fiozinho do início da carreira. Então, vou colocar aqui 3 pontos baixos. O quarto ponto nós vamos colocar aqui no finalzinho da carreira, quando nós dermos toda a volta. Então, temos 3. Vira o trabalho. Sempre se atente, deixa eu já cortar esse fio aqui. Pra, ó, ficar bem visível os pontos que você vai trabalhar, tá? Então, aqui a gente precisa de 4 pontos, ó. 1, 2, 3, tem um bem escondidinho ali, mas daí você lembra que são 4 pontos, que tem que pegar aquele escondidinho lá também, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos um total de 7 pontos baixos. Nós precisamos de 8 pontos. Vamos virar o trabalho. Aqui onde nós iniciamos com aquela correntinha, nós vamos colocar o último ponto da carreira, que é o primeiro ponto da parte da barriguinha. Então, aqui ficamos com 8 pontos baixos. A segunda carreira, 8 pontos baixos repetidos, ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui mais uma carreirinha, lembrando que essa correntinha aqui a gente pula, já vai pro próximo. Então, essa segunda carreira será de 8 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já volto para dar sequência. Ó, então, terminei aqui a minha sequência, vou fazer na carreira de número 3, um ponto baixo e um aumento, por toda a volta. Nós vamos fazer aqui 4 repetições, que a nossa carreirinha tá sendo múltipla de 4. Então, um ponto baixo e um aumento. Vou repetir por mais 3 vezes, que eu já tenho um. Quando chegar aqui no meu marcadorzinho, eu terei 12 pontos baixos. Então, o que a gente vai fazer? Essa é a carreira de número 3. A carreira de número 4 serão 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 16 pontos. E a carreira número 5, 3 pontos baixos e um aumento, totalizando 20 pontos. Então, nós vamos subir mais essa carreira de 1 ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, e 3 pontos baixos e um aumento. Quando chegar lá no final da carreira 5, que a gente vai ficar com 20 pontos e um aumento, eu volto com vocês. Terminei aqui a minha sequência de carreiras de aumentos, totalizei essa carreira de número 5 com 20 pontos baixos. Então, agora na carreira de 6, nós vamos começar a fazer as carreiras de diminuições. Nós vamos iniciar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma sequência de 4 diminuições. Dá uma laçadinha na primeira alcinha do próximo ponto e do próximo ponto também. São 2 pontos aqui que a gente trabalha pegando somente as alcinhas da frente, ó. Do próximo ponto, a alcinha da frente e do ponto seguinte também a alcinha da frente. Laça, puxa e fecha no ponto baixo. Então, foram 2,
Essa aqui é a terceira diminuição e a quarta. E vamos fechar a carreira com mais 6 pontos baixos. Chegando no nosso marcador, nós ficaremos com 6, não, mais 4 pontos baixos. Chegando aqui no nosso marcador, nós ficaremos com 1, 2, 3, 4, 6 pontos baixos, sim. 4, 5 e 6. Então, nós temos um total de 16 pontos baixos. Para a carreira seguinte, nós vamos fazer a carreira 7. Serão 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer essa sequência por toda a nossa volta, tá? Então, serão 4 repetições de 2 pontos baixos e uma diminuição. Quando nós dermos toda a nossa volta e chegarmos no marcador, teremos 12 pontos baixos. Eu vou terminar minha sequência aqui e a gente já conversa. Para a carreirinha de número 8, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição. Chegando no nosso marcador, nós ficaremos com 8 pontos baixos. Daí, na carreira seguinte, nós vamos fazer somente 3 diminuições, totalizando 5 pontos baixos. Pode cortar o fio, deixando uma sobrinha para fechar o... Aliás, antes, coloca um pouquinho de enchimento, tá? Igual nós fizemos na outra patinha, antes de fechar lá com... Antes de cortar o fio, coloca o enchimento e daí pode cortar o fio para fechar o círculo mágico, tá? Então, vou fazer essa sequência aqui de um ponto e uma diminuição. Vou colocar um enchimento, fazer 3 diminuições, cortar o fio e arrematar. Daí, eu vou fazer e já volto aqui com vocês. Coloquei o enchimento, agora eu vou fazer mais 3 diminuições. Vou ficar num total de 5 pontos baixos e fechar a minha peça. Eu vou cortar o fio. 1, 2. Mais uma diminuição. Eu fico aqui num total de 5 pontos baixos. Daí, agora eu corto o meu fio, deixando uma sobrinha para fazer o arremate, puxo. Você ajeita aqui a patinha, esse aqui pode tirar. E vamos fechar o anel mágico invertido. Deu uma emboladinha aqui, mas não tem problema não. Aí, ó. Agora, a gente vai pegando as alcinhas aqui do ponto da frente, sempre de baixo pra cima, ó. Fazendo movimento de zigue-zague. Pega todos os pontinhos, fecha, zera, né, esse círculo mágico. Cuidado não puxar muito e arrebentar teu fio. Entra aqui pelo meio do nosso trabalho e vamos dar uns pontinhos aqui pra baixo, ó. Eu caminhei com o meu fio até aqui nessa lateral, vou abraçar um pontinho e dar um nozinho. Agora, eu jogo ele aqui pra trás, faço a mesma coisa aqui do outro lado. Abraço um pontinho aleatório aqui, qualquer um, sempre abraçando na diagonal, tá? Pra nós darmos outra laçadinha. Laçou, entro aqui no mesmo buraquinho que nós iniciamos e volto lá pra cima, dê só cortada. Então, nós trabalhamos as duas patinhas do lado direito aqui para nós trabalhamos ela do lado direito, que quando nós virarmos do lado certo, ela vai ficar do lado esquerdo. Ó, se vocês observarem, ela ficou com o mesmo desenho, ó, tanto em cima quanto embaixo, só que essa aqui da frente ficou maiorzinha e essa aqui de trás ela ficou menorzinha. Olha que bonitinha que tá ficando essa tartaruguinha, pessoal. Ó, nós terminamos então aqui de trabalhar do lado direito, agora nós vamos trabalhar do lado esquerdo. Só lembrando que do lado esquerdo nós vamos trabalhar, ó, a gente vai virar nossa peça aqui desse lado para ficar melhor. Nós vamos trabalhar pelas alcinhas do casco.
tá? Então, eu vou introduzir aqui a minha alcinha. Eu vou dar uma laçadinha aqui no meu fio para iniciar o trabalho. Entro aqui no meu casco, pego a laçadinha e vou seguir a mesma sequência que nós fizemos para as outras patinhas. Na patinha dianteira, que é essa aqui que nós vamos trabalhar primeiro, nós vamos fazer uma carreira a mais. Então, nós vamos trabalhar até a carreira de número 9. Carreira de número 9 não, carreira de número 6 com 4 pontos baixos e um aumento, totalizando 24 pontos. Aqui nessa outra carreira de baixo, cadê? Aqui, nós vamos trabalhar ela com no total de 20 pontos aqui para baixo e aqui para cima no total de 24 pontos. Eu já vou aproveitando e ó, arrematando esse fio aqui do nosso início do trabalho. Essa correntinha a gente não conta como um ponto, então vou fazer só essa primeira aqui com vocês. 3, 1, 2, aqui ó, bem no cantinho a terceira. Lembrando que eu tô trabalhando sempre com fio amêndoa, tá? Virei o meu trabalho, aqui desse outro lado eu pego, fazer 4 correntinhas, eu tenho 3 lá, 1, 2, 3 e 4. Trabalhei as 4 aqui desse lado, com mais as 3 que eu tenho lá. E aqui no meu primeiro ponto que eu iniciei com a correntinha, eu vou colocar um ponto baixo. Aqui eu puxo esse fiozinho para dar uma ajeitadinha nos pontos e já pode cortar. Então, essa foi a primeira carreira. Agora, para a segunda carreira, nós vamos repetir 8 pontos baixos. Pula aqui essa correntinha que nós iniciamos e já vai no ponto seguinte. Então, vou fazer aqui meus 8 pontos e já volto para conversar com vocês. Terminei aqui a minha segunda carreirinha com 8 pontos baixos. Então, não tem segredo. Tudo que nós fizemos aqui nessa patinha do lado direito, nós vamos fazer do lado esquerdo, tá? Não tem segredo. A única diferença que nós agora vamos trabalhar é a diferença de lado, mas o processo é o mesmo. Então, nós vamos repetir, você volta o vídeo lá. Aqui nessa patinha da frente, como ela é maior, você vai trabalhar até a carreira de número 5. 6, aliás, com 4 pontos baixos e um aumento totalizando 24 pontos. E aqui para baixo, você vai trabalhar até a carreira de número 5 com 3 pontos baixos e um aumento totalizando 24 pontos. O passo a passo é o mesmo, tá? Volta o vídeo lá e dá sequência na tua peça. Eu não vou repetir aqui para não ficar muito repetitivo, tá? Então, eu vou terminar as minhas 2 patinhas e já volto aqui para dar sequência com vocês.